Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Uma boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário em que as ondas, as ondas amigas do YouTube levar este conteúdo até você. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, avalie a possibilidade de inscrever-se e deixar o like. Eu sou o Cristiano, podem me chamar de Maverick, que é o meu nick lá na plataforma X, desde a época do Twitter, nós tínhamos conta lá desde o Twitter. Hoje a nossa conta na plataforma X é a Mavcoins _1, é a nossa conta lá, tá? Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês e peguem aí, separem 10 minutinhos do precioso tempo de vocês para que nós possamos ter um papo afiado sobre criptomoedas. Afiado porque mais importante do que falar das coisas que estão acontecendo é a gente compreender o impacto que essas coisas surtirão no curto, médio e longo prazo. E a Semana das Criptomoedas, que era a semana que, ao meu ver, a grande maioria das pessoas que analistas, eu me considero um analista, não um youtuber. Os youtubers, eles trazem os conteúdos, trazem notícias, trazem informações. Eu prefiro a linha da análise técnica, análise gráfica. Então, eu me vejo dessa forma, como um analista de mercado. E no contexto da análise, é importante que a gente entenda, a gente faça um processo de avaliação e de concatenação das coisas que aconteceram para que a gente possa antever os próximos eventos. E esta semana, que foi a mais importante, foi sem dúvida nenhuma a semana mais importante das criptomoedas desde 2012, que finalmente chegamos a um momento chamado maturidade. Então nós tivemos o momento do lançamento, o momento da adesão, agora a adesão institucional, que chegou antes da maturidade, agora a maturidade que veio com a legislação compatível com o exercício das criptomoedas no que tange a institucionalização, no que tange a regulação, no que tange a guarda dessas criptomoedas em ambientes totalmente regulados. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar, para que vocês entendam o impacto direto, não só no mercado cripto, como na nossa criptomoeda favorita, que é o XRP, por ser a cripto, em nossa avaliação, mais adequada para enfrentar os desafios do novo sistema econômico digital. É lógico que as pessoas falam, você é um troll, você é um XRP troll. Tem uma gíria lá fora que nós amantes do XRP, muitos chamamos o pessoal que é amante do Bitcoin de hater, quando fala mal da nossa criptomoeda principal, que nós gostamos mais. Tá? É lógico, você pode gostar do que quiser. Os sentimentos são a consequência dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, nossos almejos, E eles lá fora chamam o pessoal do XRP de trolls, Você é um troll, você é um ignorante. Eles acham que a família XRP, que é o exército XRP, somos trolls no sentido da ignorância. Mas infelizmente muita gente ainda não entendeu que o sistema econômico digital ele é baseado numa norma onde o Bitcoin não tem capacidade técnica, velocidade, ele não atende ao trilema para o exercício institucional das criptomoedas. Abro um parêntese aqui para fazer um comentário sobre o exercício institucional das criptomoedas. Vamos fazer uma comparação de ciclos. 2021, o quadro de 2021 é dinheiro de varejo, poucos projetos comparável
em comparação aos dias atuais, depois que a plataforma Solana lançou o Pump Fund, né? Memecoins, milhares de memecoins cunhadas todos os dias, sem finalidade, sem sentido algum, né? Que inflou a rede com tantas criptos sem sentido e que, infelizmente, contribuiu para uma imagem ruim, né, do setor. Por outro lado, o dinheiro foi liquidado pelas baleias e, por outro lado, ainda mais interessante, que é esse aumento de capital fez com que nós, investidores sérios de varejo, muitos perdêssemos o foco de que cada vez mais o mercado estava sendo movimentado não pelo volume de dinheiro do varejo, e sim pelo volume institucional. Porque hoje fazer com que um projeto de fato desenvolva, cresça no gráfico, ele é resultado, em função das grandes quantidades de dinheiro que estão aí nas redes, é o resultado de ingresso de capital cada vez maior e que é incompatível com o quadro de 2021. Dito isso, nós vamos começar a falar, hoje eu estou falando bastante. Guardem, né? Se você ainda não é inscrito ao nosso canal, aproveite para inscrever-se. Eu sou o Cristiano, não sei se eu já falei, mas me veio a cabeça falar, falo de novo. Sou Cristiano, podem me chamar de Maverick ou Mav, XRP. Nosso perfil lá na plataforma X é Mav_Coins1. Então, fiquem à vontade. Se você não é inscrito aqui, lá, inscreva-se também. Lá a gente posta algumas coisas de gráfico. E aqui a gente vai tratar de notícias. Notícias. Qual foi o efeito principal, o efeito inicial da adesão, da assinatura lá do Donald Trump na regulação das criptomoedas? Foi a FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? As pessoas com medo de ficar fora. Isso era um movimento totalmente previsto, visto que o mercado é assim, as pessoas, em sua grande maioria, elas não entendem processos no longo prazo. Então nós que, por exemplo, eu estou aí na minha peregrinação com XRP, já vou para 6 anos, né, investindo em XRP. Alguns aqui investem há mais tempo que eu, pessoas que já realizaram, pessoas que estão aí no lucro, graças a Deus eu estou, mas o foco não é isso. Esse lucro, né, esse pequeno lucro que nós tivemos 5 vezes, 6 vezes, importantes são as coisas que vêm por aí. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre as coisas que vêm por aí. Então, se num primeiro momento tivemos o ingresso de capital que fez com que Ripple batesse $3,61, se não me engano, 3,66, né? Atingindo a sua TH, sua all-time high, este evento não pode ser comparado à entrada líquida de capital. Por quê? Porque a XRP, ela que está atualmente num embate jurídico com a SEC, quando XRP finalmente for considerada uma criptomoeda commodity, tanto do ponto de vista líquido, de varejo, que a Analisa Torres já definiu que XRP, no que tange a varejo, ela não é um security, ela é um commodity. Ainda paira sobre o projeto a instabilidade institucional. E eu com a minha ignorância, olho para o approach do perfil das pessoas ligadas à equipe técnica da Ripple com o governo norte-americano e eu penso comigo, gente, isso não é à toa. Eu não estou ficando louco que a presidência norte-americana que disse que XRP seria um ativo da reserva econômica norte-americana, junto com Solana e Ada Cardano, não haveria uma finalidade para que o XRP fosse usado como uma moeda institucional. E qual é? O que aconteceria se XRP... vou falar o que nunca vi ninguém comentar no YouTube. Não sei se algum canal, os amigos que nos assistem que tem página, se eu falar uma bobagem, por favor, deixe no comentário aí e faça a correção. Então, quando o XRP ela for regulada em todos os aspectos,
ela sai da esfera da SEC e entra na esfera da DTCC. Então, nesse contexto, nós teríamos o fim da incerteza regulatória, seria considerado uma commodity digital, ou melhor, o CFTC, ela seria regulada pelo CFTC. O DTCC é um órgão, outro órgão norte-americano que trata da liquidez de um ativo dentro da rede para que este ativo possa ser transacionado dentro do ambiente regulado de um banco. Tá? Então, o que isso significa? Significa que ela estaria pronta para operacionalização no sistema econômico financeiro digital. Então, vocês podem colocar aí nas inteligências artificiais de vocês, nesse contexto, o XRP seria considerado ouro ou petróleo, seria uma commodity digital. Então, por que ouro e petróleo? Porque o XRP seria fundamental, seria um ativo de único valor dentro do ambiente digital, dada a sua especificidade, dada a sua capacidade técnica para transacionar dinheiro. Então, o mercado regulado chegando, nós veremos aí o ingresso real de capital. Por enquanto, esse ingresso de capital, ele não aconteceu. Ele não aconteceu. O XRP, que está, né, esperando pelo fim do caso, e se quando o ato clareza, quem não assistiu o último vídeo, assista por favor, tá aí nas páginas, na página do canal. Então assistam que quando o ato clareza for assinado, a legislação vai definir parâmetros para o que é um security e o que é um commodity. Então, nesse contexto, o XRP, que atende a todos os requisitos, ele deixará de ser chamado de security, será um commodity, e, obviamente, o dinheiro vai poder entrar. E não adianta você convidar alguém para ir à tua casa se você não tem casa, ou se você tem casa e a casa não está arrumada. Então, basicamente, o XRP não só tem a casa, que é a estrutura técnica pronta para fazer esse sistema funcionar, como ele tem a condição de receber com conforto os investidores e institucionais e os players que vão utilizar o seu sistema operacional. Então, a casa pronta nesse contexto. Vejam só, quando eu falo que eu tenho a casa pronta, significa que eu tenho toda a estrutura para atender a necessidade das instituições financeiras. Em que contexto? O XRP ele tem as licenças regulatórias, sobretudo no estado de Nova York, que é a comarca mais exigente para a autorização de ativos ligados ao sistema econômico-financeiro norte-americano, né, que inclusive é até antagônico falar isso, porque são estruturas que se completam, que se complementam, né, reguladas pela SEC. E em segundo plano, o XRP com a licença do BNY Mellon, né, que é um banco de investimentos extremamente respeitado nos Estados Unidos, Banco de Nova York também, tá, dá ao ativo condição de receber o investimento, fazer o seu serviço de ponte, né? A XRP, nesse contexto, o XRP Ripple, ele cumpre a finalidade de ativo ponte para transação internacional. Você tem condição de receber o capital, você tem condição de fazer a entrega desse investimento mundo afora através da rede da RippleNet. Bom, e é importante que a gente entenda isso, porque no contexto norte-americano, as empresas que teriam condições, não estariam mais próximas, são a Circle e a Ripple, que tem regulação. A Circle, por exemplo, lá no DTCC, né, ela já é considerada um commodity, mas ela não é um ativo ponte. Ela é commodity, mas ela não é um ativo ponte, ou seja, são finalidades totalmente diferentes. O ativo, a commodity do dinheiro serve para pagar as contas. No entanto, o XRP, como um instrumento de rede, ele faz com que o dinheiro seja
transferível dentro da rede. E o Genius Act, através da normatização lá do DTC, ele terá condições, o XRP sendo considerado uma commodity digital, ele vai poder estar liberado para fazer a transação de dinheiro. Então, é tudo pronto. Temos a prova, o autódromo, todas as equipes posicionadas, e lá na pole position temos os principais, e o Ripple é, sem dúvida alguma, a empresa que está lá na frente para fazer esse serviço mundo afora. Então, pessoal, uma outra coisa também, antes de fechar esse vídeo, que é muitíssimo importante. Semana passada nós vimos eu vi uma notícia que chamou muito minha atenção, que o dinheiro está saindo do Bitcoin e indo para o Ethereum. Até aqui não há grande coisa, né? Vocês estão sabendo, vocês acompanham o mercado, mas talvez o que vocês não pescaram é que a RLUSD ela é cunhada dentro da EVM, dentro da plataforma da Circle que está no Ethereum. E é no Ethereum que o dinheiro institucional vai fluir, inclusive a moeda institucional da XRP que é cunhada lá na EVM. Então, quando eu falo que o dinheiro está saindo da Bitcoin indo para o Ethereum, eu preciso entender que o dinheiro que está fazendo com que o mercado cresça, e eu vou lá no início do vídeo quando eu falei que o varejo movimentava o mercado em 2021, e agora 2025 o varejo ele só assiste. O varejo só assiste os movimentos, certo? Então hoje é o dinheiro institucional que está trazendo ganho. E se no primeiro momento, apenas com o dinheiro do varejo, o XRP alcançou a sua ATH, eu faço a pergunta para vocês. Faço a pergunta, abrindo aqui, tá? E coloquem nos comentários a opinião de vocês a respeito. Com a entrada do capital, agora, aos poucos, através da regulação, o dinheiro institucional vai entrar massivamente na EVM. Vai entrar massivamente. A própria Ripple vai cunhar RLUSD massivamente. Essa semana teve 10 bilhões de cunhagem lá na EVM, na Circle. Então a gente não sabe exatamente quanto é. O pessoal que lida com programação, coloque nos comentários, me chame no privado, quem tiver informação. Eu não sei deste dinheiro quanto foi cunhado de RLUSD e o quanto foi cunhado de USDC. Mas o fato é que eles têm a plataforma compartilhada. Então, pessoal, quando disserem para vocês que o dinheiro está crescendo no Ethereum, não pensem só como aqueles que não têm compromisso com o mercado, que não entendem o futuro, as jogadas futuras, né? Não veem o tabuleiro como um todo e não conseguem antecipar as próximas jogadas. Não conseguem antecipar. Então vejam que isso é, de fato, a largada para uma nova forma de transacionar dinheiro no mundo. E não se esqueçam, novembro desse ano é o início da norma ISO. Agora, no dia 14, o Fedwire começou aos poucos a transacionar dinheiro nos Estados Unidos. Então, são várias peças, é um quebra-cabeças grande, mas que finalmente eles estão juntando, né? Tem um termo aqui, estão coagindo, não sei se é isso, eles estão convergindo para o mesmo ponto. E é isso. Essas informações são fundamentais para nós, investidores, fundamentais. E fiquem à vontade para sugerir novos temas, coloquem nos comentários, eu gosto muito da interação com os inscritos. E eu fico feliz, essa semana o canal cresceu também, essa semana aí. Para mim, fica a certeza de que nós estamos no caminho certo. Não queremos falar obviedades, queremos trazer para vocês informações que realmente acrescentem e preparem vocês para um novo sistema econômico financeiro digital. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like
e compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama e que você sabe que precisam ouvir verdades, que estão ainda dentro das rédeas do sistema econômico antigo. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!